Coluna do Tássio Lohan, aqui do Portal Metrópolis, traz investigação. Isso porque Nízia e aliada de Janja ganham quarentena remunerada. Nízia, para quem não sabe, é a ex-ministra da Saúde, que acabou sendo demitida pelo presidente Lula, foi trocada aí pelo ministro Padilha. Nízia, que é um nome muito técnico, que trabalhou e continua trabalhando na área da saúde, era uma aposta enorme do presidente Lula, mas uma aposta que acabou sendo demitida porque não mostrou resultados. Mas tem investigação, e eu adoro que o Tássio sempre traz para a gente aqui a investigação que é relacionada ao seu dinheiro, ao dinheiro público. Oi, Tássio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Neila, oi, pessoal de casa, tudo bem? Quer dizer que elas vão continuar recebendo dinheiro. A Nízia vai continuar recebendo um dinheiro, um salário, mesmo estando longe aí da sua função do ministério? Exatamente. Isso é um processo chamado de quarentena remunerada, né, que está previsto ali na legislação brasileira, que na prática funciona da seguinte maneira: quando uma autoridade ali de alto escalão sai do governo e vai para a iniciativa privada, ele precisa passar, em alguns casos, por esse processo de quarentena para evitar conflito de interesse ali na chamada porta giratória, né, que é quando ele faz essa mudança, e como ele teve acesso ali a informações privilegiadas, ele poderia acabar beneficiando algumas empresas ou coisa do tipo. E foi justamente isso que a Nízia recebeu, né? A Comissão de Ética Pública, né, que é quem decide essa questão da quarentena remunerada, entendeu que a Nízia recebeu 2 propostas da iniciativa privada, entendeu que nesses casos que poderia haver conflito de interesse e, portanto, concedeu essa quarentena remunerada para a ex-ministra da Saúde. Ela recebeu um salário de 44 mil como ministra e vai receber esse salário por mais 6 meses sem precisar trabalhar. Obviamente, até porque ela foi demitida, né? Ela recebe esse salário durante 6 meses, o que, se não me falha as contas matemáticas, em torno aí de 260 mil reais que ela vai receber aí durante um semestre. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Bruna Rosa, que era um nome dentro da SECOM, o nome da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e que quando o Sidônio chegou, que é atual ministro da SECOM, acabou demitindo ela também teria recebido algumas propostas que, segundo a Comissão de Ética Pública, haveria o conflito de interesse caso ela fosse imediatamente para a iniciativa privada. É um caso, só para explicar uma outra questão aqui para o pessoal que está assistindo em casa, existe esse lado legal da quarentena, em que existe justamente para evitar esse tipo de conflito de interesse, né, o que é algo realmente importante, mas existem casos também em que essa quarentena acaba sendo concedida justamente como um benefício mesmo ali, né, que acaba, enfim, a pessoa acaba ganhando um salário, ganhando 6 meses de salário sem trabalhar, né? Isso aconteceu, por exemplo, com a Ana Moser, que é ex-ministra dos Esportes, né, que foi ministra dos Esportes durante o governo Lula. Ela foi demitida ali para o Centrão se acomodado melhor no governo Lula, né, mais especificamente o André Fufuca. E quando ela foi demitida, ela também ganhou essa quarentena remunerada. Só que no caso dela, ela não explicou, ela não informou a Comissão de Ética para onde ela iria trabalhar. Isso chama a atenção justamente porque deveria haver um conflito de interesse, né? A Comissão de Ética precisa identificar algum tipo de conflito de interesse na saída do ministro, na saída da autoridade para a iniciativa privada, e aí sim aplicar essa quarentena remunerada. No caso da Ana Moser, ela não explicou para onde ela iria e acabou recebendo esse benefício, né? Então, tem esses 2 lados da moeda que podem ser negativos, né? Tanto a autoridade que sai do governo, que não tem para onde trabalhar e que acaba recebendo esses 6 meses de salário sem trabalhar, como também um outro caso que é importante, que é no sentido da Comissão de Ética liberar algumas autoridades dessa quarentena, justamente para que essas autoridades possam ganhar mais na iniciativa privada. Há um tempo atrás eu trouxe aqui para vocês o caso do Rafael Vitali, da NTT, né, que ele era diretor-geral da NTT, ele sai da NTT, recebe uma proposta da CSN, que é uma metalúrgica que tem uma empresa que tem interesse direto na NTT, pois é dona de ferrovias, e a Comissão de Ética
não vê problema, supostamente não vê problema nessa porta giratória e libera o Rafael Vitali dessa quarentena. Nesse caso, é benéfico para o Rafael Vitali porque ele deixa de receber o salário que ele recebia na NTT, que já era alto, mas que ele vai receber provavelmente muito mais na iniciativa privada. Sabe se a ex-ministra Nízia ela já está empregada? Não, como ela precisa passar por essa quarentena, então ela não pode estar empregada, né? Esse tempo todo ela fica ali, vamos dizer assim, sem poder atuar de uma maneira privada. Ao colunista Igor Gadelha, há um tempo atrás, o colega Igor Gadelha, ela disse que pretendia atuar ali na Fiocruz. Não se sabe ainda se ela já chegou a atuar, se isso poderia gerar algum conflito de interesse. E, se eu não me engano, ela era servidora de carreira também, né? Não sei se da Fiocruz ou do Ministério da Saúde, não me lembro precisamente, mas eu sei que ela tem um cargo ali de servidora pública, né? Então, nessas empresas que ela recebeu a proposta, ela não está trabalhando, ela nem pode trabalhar, né? Porque é isso que a Comissão de Ética decide, que ela precisa cumprir essa quarentena de 6 meses para iniciar esse trabalho, mas ela pode talvez atuar em algumas coisas que não tenham esse conflito de interesse com a pasta que ela atuava, que era o Ministério da Saúde. Tu estava sumidinha aqui do nosso boletim, a gente teve as visitas ilustres do Marçal e da Melissa aqui no nosso estúdio, trazendo matérias importantes, como, por exemplo, repercussão da matéria das vacinas, do cartão de vacinas. Não contente em falar do cartão de vacina incompleto de alguns ministros, depois ele veio falar do cartão de vacinas de vários ministros e do vacinaço do ministro Padilha, que eu não entendi por que ele fez um vacinaço com todas aquelas autoridades, mas acabou fazendo, certamente, aí para não ser fiscalizado por você. Tássio, obrigada, viu? Eu te espero numa outra oportunidade aqui no Boletim. Eu que agradeço.